Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesse nosso intervalo das 7 às 8 da noite, pelo Espiritismo 24 horas, onde nós buscamos tecer comentários sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Consoladora Doutrina. Aqui estamos sempre com Jesus e nunca sem Kardec. A querida amiga Paola Asturiano, do Instagram, canal Visão Espírita, quem não o conhece, eu recomendo conhecer, é um Instagram maravilhoso, vai estar aqui conosco para conversar, para verificar como nós estamos aproveitando a nossa encarnação. Desde já, nós solicitamos aos que estão entrando que convidem os amigos, convidem a lista de contatos, mandem aqui o convite para a lista de contatos, para que a gente consiga atingir cada vez mais corações nessa proposta de reforma dos nossos passos, de reforma das nossas vidas. A nossa amiga Paola, lá do canal Visão Espírita, já está conosco. Nós vamos fazer a leitura da mensagem inicial, pedindo a todos que elevem o pensamento, que essa leitura sirva como uma prece, como um refrigério para os nossos espíritos, os nossos corações, depois de um dia de atividades. E assim que terminarmos a leitura desta mensagem, nós passaremos a palavra à nossa querida amiga Paola. Hoje, a nossa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, a autoria de Emmanuel. O título da mensagem de número 7 é Tudo Novo. A abertura deste texto é um ensinamento que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E comenta o benfeitor. Estamos em preces, viu? A Marilane Soares, o médico dos médicos, com certeza já está cuidando de tudo para que tudo transcorra bem. Muita força e muita fé para você. É muito comum, observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância. Bem-vindo para a nossa querida Michelle, lindíssima lá de Floripa. Espero que você goste desse nosso momento, tá bom? Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação dos antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Jandiagra de São Luís do Maranhão, primeira vez conosco, esperamos também que você encontre aqui luz, paz e amor para o seu coração. Nós vamos enviar o convite à nossa querida amiga das considerações da noite de hoje. Estou com a caneta na mão, a minha prancheta. Quem quiser fazer perguntas, fique à vontade. Boa noite, minha amiga, tudo bom? Boa noite, meu amigo, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Sinta-se bem recebida e acalentada na nossa casa e também no Espiritismo 24 horas. Fique à vontade, nossos corações são seus. Muito obrigada, Uriel. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria desde já de agradecer esse convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje.
E espero que o pessoal aí também goste e consiga aprender com a gente, né? Porque eu costumo dizer que a gente se prepara um pouquinho para vir aqui falar, mas a gente também está aprendendo muito mais do que eles. Então, realmente, essa troca de aprendizado e de experiências, né? Então, muito obrigada Amém. pelo convite. Amém. Bom, hoje eu escolhi trabalhar sobre a reencarnação, esse um dos princípios do Espiritismo, dessa nossa doutrina consoladora, e é o que nos dá realmente esse consolo, e a meu ver, na verdade não só meu, dos espíritos também, através das obras básicas, é o que nos demonstra, nos comprova a justiça divina. Então, isso é maravilhoso. A última live que eu fiz, Uriel, no Visão, eu fiz com a Binha, lá de Aracaju, e a gente falou um pouquinho sobre a lei de amor, justiça e caridade. Aliás, lei de justiça, amor e caridade, o amor é no meio. E a gente falou um pouquinho sobre a justiça divina. E quando a gente vai falar da justiça de Deus, a gente não tem como falar se não comentar da reencarnação. Porque a reencarnação, ela é a prova viva disso, né? Que Deus é justo mesmo, porque Ele está ali paciente, nos dando essas várias chances e oportunidades da gente tropeçar, mas continuar, cair, levantar e continuar nessa escala evolutiva que é demorada, mas Ele está ali, pleno, com o nosso Pai, nosso Criador, nos aguardando o dia que seremos, então, anjos, que seremos espíritos puros e perfeitos, né? Nosso final objetivo. Então, a gente trouxe aqui como aproveitar então essa encarnação, né? Se é algo tão essencial e necessário para a nossa escala evolutiva, como que a gente faz então para aproveitar hoje? Não perdermos tempo, porque também tem disso, né? Às vezes a gente não presta atenção, mas nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo essa chance maravilhosa de estarmos hoje aqui vivos. E tem muitos e muitos irmãozinhos lá esperando para reencarnar novamente, estão lá na fila da reencarnação que nós falamos, e a gente está aqui no bem bom e não aproveitamos, né? A gente só sabe muitas vezes reclamar ou pedir explicações para Deus, e a gente acaba se esquecendo do nosso dever de trabalho, de amar, de, né, nos aprimorarmos moralmente, realizarmos a tal da reforma íntima, enfim, muitas coisas que a gente tem que fazer. Então hoje eu vim aqui mais trazer essa reflexão para todos nós, para a gente realmente parar um pouquinho e pensar o que eu estou fazendo hoje, o que eu deixei de fazer, o que eu tenho que fazer amanhã, né? Quais ações eu tenho que tomar. E acho que isso é muito importante, porque além de nós aproveitarmos a nossa encarnação, nós estamos também sendo úteis. Então, estamos aprendendo, estamos ensinando, estamos acolhendo, aos pouquinhos aí entendendo a palavra do amor que a gente escuta falar em todo lugar, né? Mas não sabemos ainda usufruir desse sentimento divino. Enfim, é um processo que é lento, é difícil, mas só depende de nós, né? O nosso primeiro passo, a nossa boa vontade da gente se melhorar dia após dia. Então, para a gente iniciar, eu queria distribuir a nossa temática em 3 principais tópicos para a gente ir elaborando o raciocínio, né? E o primeiro, a gente vai falar um pouquinho dessa justiça da reencarnação. Hoje eu recebi aqui no canal Visão uma pergunta muito interessante, que inclusive eu coloquei aqui quando eu estava estudando, sobre a diferença entre reencarnação e encarnação, porque a gente escuta os dois, né, os dois vocabulários. E aí fica a dúvida às vezes, né, se são sinônimos, se não são, enfim. E aí, o seguinte, vocês podem me corrigir, né? O Uriel também pode fazer seus apontamentos quando você sentir à vontade, mas do latim, encarnação, então, significa, né, o seu conceito, o seu significado primário de encarnação é a primeira encarnação, né, a primeira vez que o espírito encarna num corpo.
Então, seria aí no sentido da palavra mais restrito, a nossa primeira vez que nós encarnamos na matéria, no corpo. Então, as seguintes seriam o quê? Reencarnações. E também, todo esse processo que nós vamos trabalhar hoje, que é o processo reencarnatório, se chama reencarnação. Então, reencarnação também seria isso, não só as sucessivas encarnações, mas também o nome de todo esse processo que nós vivemos como espíritos imortais. Mas também a gente pode utilizar a palavra encarnação para a gente tratar da nossa vida presente. Então, né, hoje estou encarnada como Paola. Então, também, pelo que eu tenho verificado, estudado, a gente também pode utilizar como um sinônimo. Então, né, tem esses dois, tem os sentidos primários das palavras, mas também, de certa forma, dependendo do contexto, eles podem ser considerados sinônimos. Certo? Pessoal aí que tiver dúvida vai mandando. Então, justiça da reencarnação, como eu disse, é a prova da justiça de Deus. Porque muitos amigos que eu tenho, Uriel, que não eram espíritas antes, eles sempre falam que o que pegou eles, né, entre aspas, o que pegou eles o espiritismo foi justamente isso. Como que Deus pode ser justo se eu nasci numa família que é estruturada, classe média, tecnicamente tudo, né? Tenho tudo que eu quiser, enfim, tenho uma vida boa, assim, olhando, comparando com os outros irmãos nossos e outros que nós temos também conhecimento, que nós conhecemos, não tem nada, não tem nem alimento, não tem nem saneamento básico, ou nascem já debilitados com doenças e eu tenho um corpo saudável. Então, muitos me falam isso, né? Como que a gente pode ter, então, um Deus justo se cada um nasce com essas particularidades? Se a gente for pensar que nós tenhamos uma vida só, é muito difícil de colocar na nossa cabeça que Deus é justo mesmo, né? Porque daí, não vou entrar no mérito de outras religiões, até porque não sei, né, falar sobre elas, mas aí eles tentam explicar, não, é porque são mistérios de Deus, enfim, entre outras explicações. Mas, para algumas pessoas, isso não basta, para outras, sim. E aí, esses meus colegas, eles falam isso, né? Que quando eles conheceram o Espiritismo, para eles fizeram todo sentido nós reencarnarmos várias vezes. Porque aí tudo bem, né? Porque aí uma vida, eu posso ter uma vida ok, mais ou menos, mais tranquila. Depois eu posso vir uma vida mais sofrida aos olhos do homem. Noutra vida eu posso espiar um pouquinho mais, ter umas doenças. Na outra também dou uma abrandada. Então aí fica ok, justo. Numa vida posso vir mulher, outra posso vir homem e assim por diante, né? Então, aos nossos olhos, então, justiça divina está aí, nesse processo maravilhoso que Deus nos dá. E aí, lá nas obras básicas, tirei uma partezinha do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que vai tratar especialmente sobre a encarnação. E aí eles vão tratar sobre a necessidade da encarnação, que como nós já sabemos e vemos por aí, ela é necessária para o quê? Para o nosso aprimoramento moral. Porque através dessas vidas sucessivas, através dessas realmente vidas diferentes, em famílias diferentes, em contextos sociais diferentes, em sexos diferentes, nós vamos aprender qualidades diferentes, virtudes, né? Enfim, e vamos também espiando aquelas coisas não muito legais que a gente já fez. Então, esse processo, ele possui, então, esse objetivo de nós evoluirmos, nos aprimorarmos, aprendermos pouco a pouco, para chegarmos lá ao nosso objetivo final, de sermos perfeitos, né? Espíritos puros. E aí, peço licença para ler um parágrafo que pode resumir tudo isso que a gente está explicando hoje, lá no Evangelho, onde os Espíritos vão trazer. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia.
Então, é através dessa passagem, né, dessa nossa encarnação, através que nós como espíritos imortais, utilizamos esse corpo temporariamente para que a gente possa cumprir os desígnios de Deus, as leis divinas, que, lembrando, estão dentro da nossa consciência, né? Lá os espíritos vão trazer para nós em uma questão do livro dos espíritos também. Só que às vezes a gente não percebe ou finge que não lembra, mas está lá dentro do nosso interior, da nossa consciência, do nosso coração. E aí eles continuam: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Ou seja, hoje a gente pode aí nessa existência presente ver essas diferenças entre nós e os nossos irmãos. Mas se nós se nós referirmos lá desde o início, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Então, a justiça divina já começa aí. Nós somos criados da mesma forma, com os mesmos fatores, com as mesmas aptidões, como os espíritos explicam aqui. A diferença é que, mais uma vez, vem a justiça divina. Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Então, com esse meu livre-arbítrio, eu tenho a total liberdade de escolhas dos caminhos, das coisas que eu quero fazer ou deixar de fazer. E por conta disso, nós vamos colhendo as consequências, obviamente. Então, é aí que a gente consegue ver hoje a diferença a nível espiritual evolutiva de cada um de nós. Mas cada um tem o seu tempo, nós sabemos que o que nos consola é que no final todos seremos, mais uma vez, iguais, espíritos puros, mas a gente consegue ver a justiça de Deus aí. Deus deu a mesma oportunidade, só que nós escolhemos utilizar ela desde já, ou desde antes, né, para os espíritos que hoje já estão num nível melhor, ou não, ou ir vivendo, né, a vida, dando uns tropeços, escolhendo uns caminhos diferentes, que faz parte também, que ainda somos imperfeitos, estamos nesse processo aí, mas nós temos essa escolha, nós temos essa liberdade. E aí o que vai nos remeter também a outra questão, de que tudo que nos acontece não é injustiça divina, não, são só consequências dos meus atos, das minhas escolhas, das minhas ações. Então, a partir do momento que a gente reflete sobre isso, a gente dá, primeiramente, uma assustada, né? Porque a gente fala, meu Deus, o que eu fiz que agora eu não lembro para colher tudo isso? Mas, segundo, nos dá um consolo no sentido de que eu não dependo de ninguém, assim, entre aspas, ao meu redor para evoluir. Eu dependo de mim mesmo, da minha boa vontade, da minha liberdade de escolha, que seja aí dentro do caminho de acordo com as leis divinas. Então, olha a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, né? Deus nos dá essa responsabilidade. E por que ele faz isso? Porque ele, como Deus, ele poderia muito bem nos criarmos já todos perfeitos e pronto, tudo certo, a gente não ia precisar fazer nada. Mas não, ele como nosso pai, como todos os pais, eles querem ver nós o quê? Crescermos, evoluirmos pelo nosso próprio mérito. Então, olha que bonito isso, né? Ele quer ficar observando todos os nossos passos e ver aí o nosso caminhar, mesmo que esteja, sei lá, engatinhando, mas ele quer acompanhar todo esse processo e no final o quê? Ter esse orgulho dos seus filhos, que passou por um monte de perrengue, por milênios de anos, mas conseguiu no final ser um espírito perfeito. Então, olha que bonito e olha que visão, né, diferente que a gente consegue ter através da reencarnação sobre a justiça de Deus. Paola, Oi. Paola, vamos começar a responder umas perguntas aqui, porque tem pergunta demais, a gente deixar para o final, nós não vamos conseguir. Eu só acho muito interessante, né, só fazer um comentário aqui. Tem um ensinamento que eu acho maravilhoso, eu não lembro em qual das obras básicas que está. Que eles falam, Deus poderia ter criado todo mundo perfeito?
Aí eu acho a resposta maravilhosa dos espíritos. Eles falam assim, poderia. Mas ele colocou o progresso como uma lei. Não queira entender por quê. Então todo mundo vai ser criado simples e ignorante e vai precisar progredir. Vocês ainda não vão dar conta de entender por quê. O progresso é uma lei. Os Aqui, meu amigo. são terríveis, né? Eles são fantásticos, ó. Umas respostas. O progresso é uma lei, vocês não têm capacidade de entender por que ainda, e é assim que é para ser. Aqui, eu vou anotando muito rápido, então às vezes eu anoto o nome errado, vocês me desculpem. Acho que é Keila Cunha, Kevin Cunha 40, acho que esse é o nome de usuário do Instagram dela. Ela perguntou o seguinte: o espírito é um só? Nessa encarnação, o espírito é um só? Ele é um espírito de sexo masculino, sexo feminino? Acho que a dúvida dela maior aqui é a questão do sexo dos espíritos, né? Se os espíritos teriam sexo. Eu acho que essa é a dúvida maior da nossa irmã. Essa é a primeira pergunta que eu queria te passar. É Keila, né? Keila, eu acho que é... eu sou péssimo com a letra, porque eu não entendo a minha letra. Mas é Keila ou Kevin Cunha 40. Tá, beleza. Bom, vou chamar de Keila, então. Keila... Keila, é o seguinte, nós temos que diferenciar, então, espírito e a nossa presente vida, nossa encarnação. Nós somos seres únicos como espíritos, tá? Então, eu sou um espírito, você é um espírito, Uriel é outro, e assim por diante. Nós estamos hoje, na presente encarnação, eu como Paola, então... Eu não sou Paola, eu estou Paola. Uriel está Uriel. Você está Keila e assim por diante. Tá? Então a gente tem que diferenciar isso. Nós somos um ser só, como espírito. Então Deus nos criou lá, simples e ignorantes, como nós dissemos. E ao longo desses anos todos a gente foi aos pouquinhos encarnando em vários corpos distintos. Homens e mulheres. Hoje estou como mulher, mas com certeza já vim ou ainda... vou vir a ser um homem. E, então, né, primeira coisa, então, espírito, somos um espírito só. E o corpo, então, que a gente vai trocando, que como é matéria, né, depois ele fica podre mesmo e a gente vai trocando. E quanto ao sexo dos espíritos, espírito não tem sexo. Então, como a gente vem ora mulher, ora homem, e aí por diante, a gente não tem sexo. É lógico que, por exemplo, se eu vier várias encarnações como mulher, quando eu for trocar para vir como homem, talvez eu tenha um pouco de dificuldade para me entender aí, porque eu acostumei a um longo tempo sendo mulher, né? Porque tem as necessidades diferentes, tem até a questão sentimental diferente, né? Os espíritos falam para nós que é importante nós virmos dos dois tipos de sexos, porque nós temos qualidades a trabalhar que cada um tem mais para nos ensinar, né? Como, por exemplo, a mulher normalmente é mais sensível, tem mais esse lado emocional, até ligado à maternidade, enfim. Então é necessário que nós viemos aí nos dois sexos, mas o espírito, nós como espíritos, é como se fosse todos iguais mesmo, não tem sexo, não tem diferenciação. Maravilha, é aquela expressão dos nossos avós, né? Vocês estão discutindo o sexo dos anjos. Então, é isso, o espírito não tem sexo. A Marilane pergunta, como saber se eu sou encarnado ou reencarnado? Acho que aqui vai ser uma questão mais de semântica, mas o mais correto é falarmos que nós estamos reencarnados, correto, Paola? Correto, né? Se a gente levar ao pé da letra aqui, encarnação é a nossa primeira, então, com certeza não é a nossa primeira, porque nós viemos lá desde as plantinhas até chegarmos aqui seres humanos. A gente tem essa questão da evolução anímica, tão bem colocada por Leon Denis, né? Então aí o correto, que é uma questão de semântica, mas o correto é falar que nós estamos reencarnados. A Claudete, aí eu vou juntar a pergunta da Claudete com a pergunta da Ana Celi. Você viu que aqui, né, na hora que vira um bate-bola, fica igual o Jô Soares, né? A gente fica apertando. Maravilhoso. Mas fique tranquila, ninguém vai te julgar. Fique tranquila, só depois, não, tô brincando. A Claudete coloca assim, eu quero deixar uma boa noite aqui para o Eduardo Gibelli, para todos os outros amigos, a Luzia, que estão sempre conosco aqui. Boa noite, gente, muito obrigado, viu? A Claudete,
A gente progride sempre, jamais regredindo, e aí eu vou juntar com a Ana Celi. A gente pode voltar em animal? Aquela história, você foi ruim demais, vai voltar a próxima como um rato. Então, o que a gente pode responder nisso aí, nessas duas perguntas? Para a Claudete e para a Ana Celi. Se a gente progride sempre, jamais regredindo, e se a gente pode voltar em animais? Muito bem. Olha, graças a Deus não podemos voltar a animais, né? Porque imagina, que nem o Uriel disse, nossa, se eu for uma pessoa péssima nessa encarnação, voltar como um rato ou outro animal. Não, gente. Então, não tem como nós regredirmos, tá? Então, o estágio que nós estamos hoje de evolução, o que a gente pode fazer é estacionar, ou seja, literalmente jogar fora essa oportunidade dessa reencarnação, não fazer nada, só, né, aproveitar a vida, não querer se aprimorar, não querer se melhorar, aprender, estacionar. Agora, regredir, a gente não regride, graças a Deus. Ó, mais uma vez, a justiça divina nas nossas vidas. Então, por conta disso, a gente não tem como voltar animal. Até porque nós já estamos num nível evolutivo que nós somos o quê? Seres humanos racionais. Então, não tem como a gente regredir para um animal que não tem essa razão, né? Então, não tem como. E a gente até entende a dúvida, né? Porque outras crenças reencarnacionistas às vezes trazem essa questão da metempsicose, que é citada no Livro dos Espíritos. Mas, ó, nossos amigos lá do Cientista Espírita, boa noite. Mas a própria espiritualidade vai nos indicar no Livro dos Espíritos que essa questão da metempsicose é um entendimento de retornarmos em animais, é um entendimento que ele está ultrapassado, porque como a Paola muito bem colocou, nós já atingimos o reino hominal. Então, nós não regrediremos. E eu vou agora, duas perguntas. Gente, olha só, vou falar uma coisa com vocês, tá? As perguntas que não tiverem muito a ver com o que o Paola está trazendo, a gente tenta responder depois. Eu estou separando aqui aquelas perguntas que guardam uma correlação com o assunto. Depois pode nos perguntar no nosso Instagram, no Espiritismo 24 Horas, no canal Visão Espírita, tá bom? Mas aqui nós vamos trazer o que tem correlação com o assunto. A Érica pergunta o seguinte, são as últimas que eu quero fazer aqui. Quando nós evoluímos, nós vamos parar de reencarnar na Terra? E aí a Nádia faz uma pergunta que a gente pode juntar isso aí. É verdade, procede a informação de que um espírito pode levar até 1000 anos para reencarnar? Essas duas. Isso. A primeira, quando a gente evolui, né, a gente pode parar de reencarnar na Terra? Muito bem. Ó, então, a primeira coisa que eu queria lembrar é que, como a evolução também é uma lei da natureza, né? Lei de progresso, lei de destruição, lei de sociedade, temos várias leis divinas aí, elas acontecem, elas sempre, constantemente. A gente não consegue travar, por exemplo, o progresso. Ele vai estar sempre acontecendo. A diferença é que eu posso acompanhar esse progresso, como eu posso ficar estacionado, como nós dissemos. Então, assim como a natureza progride, os seres humanos, né, progridem, os mundos também. Então, isso acho que é importante a gente lembrar. Os mundos também estão em constante evolução. Hoje a Terra, nós sabemos que está no estágio de provas e expiações. E já está aí nesse processo de transformação que demora de regeneração. Então, a gente sempre costuma falar também que é importante a gente aproveitar essa reencarnação, porque o mundo está se transformando. Se a gente não acompanhar essa transformação, nós teremos o quê? Extirpados. Nós vamos para outros mundos, reencarnar em outros mundos que são primitivos, dependendo do nosso grau de evolução, ou até em provas e expiações mesmo, nesse mesmo estágio. Então, é importante, né, lembrarmos disso. Então, a irmã perguntou se nós podemos, né, depois de um tempo de tanto reencarnar e chegarmos à perfeição, parar de reencarnar. Sim, esse é o nosso objetivo. Nós estamos nesse processo reencarnatório para, aos pouquinhos, indo aprendendo, evoluindo, para um dia nós sermos espíritos perfeitos, que a gente não vai mais precisar chegar até a matéria para a gente aprender. A gente já vai ter compreendido tudo. Lembrando que parar de reencarnar não significa parar de trabalhar, pelo contrário, né? Porque nosso pai trabalha constantemente até hoje. Mas a diferença é que a gente não vai precisar se submeter a essa carcaça, tá? Então, sim, a gente pode, depois de um grande processo aí de evolução, a gente não vai precisar mais reencarnar, nem na Terra e nem em outro mundo.
Isso é bacana, né, Paulo, a gente falar, até pra gente colocar assim, que aí o nosso objetivo, nós temos um irmão mais velho, o nosso objetivo é perseguir essas pegadas do irmão mais velho, que é Jesus. Jesus, ele só, vamos falar assim agora, não, ele encarnou no planeta por vontade própria para trazer os desígnios divinos ao nosso coração. Então, o nosso objetivo é esse. A Érica Lutai, que fez essa pergunta, está agradecendo. E eu acho que a pergunta da Nádia aqui, ou Paola, não sei se você vai concordar, que ela fala, um espírito pode levar até 1000 anos para reencarnar, procede? Eu acho que se a gente for tentar achar uma resposta, falar sim ou não, a gente vai estar sendo leviano. Porque vai depender da história de cada espírito. Concorda comigo? Sim. Não dá pra Né? gente dar certeza, né? Até porque, primeiro que a gente não lembra, agora, nessa encarnação, a gente tem o véu de esquecimento, a gente não lembra o que a gente já fez, né? E segundo, que cada caso é um caso, cada um tem a sua própria jornada. Então, dependendo do caso, pode sim acontecer de muitos e muitos anos, milênios do espírito não conseguir reencarnar. Principalmente aqueles mais grosseiros, né? Que ainda estão muito apegados à matéria, eles demoram um pouquinho. Mas não tem como a gente contar, né? Quantificar. Precisar. Eu falo, Paula, você é profissional do direito também, eu falo que doutrina espírita é igual questão de concurso público. Colocou nunca ou sempre, você pula para a próxima alternativa, que está errado. Tudo depende, E vai depender. né? Depende. Paola, obrigada. Essas perguntas é porque surgiram muitas. Desculpa ter feito um corte no nosso roteiro aqui, mas é porque precisávamos ir. Fica à vontade, Paola. Perfeito, adorei as perguntas, continuem mandando aí para nós. Bom, então, tudo isso que a gente queria falar para demonstrar aí, através de vários fundamentos que Deus é justo, maravilhoso, por nos dar essa grande oportunidade, que é o processo de reencarnação. E aí temos também várias questões no Livro dos Espíritos que vão tratar realmente disso, da finalidade dessa reencarnação, que é isso, nos aprimorarmos, chegarmos um dia à perfeição. Então, estamos aqui, gente, nós falamos que a Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. Então, a gente está aqui para aprender, estudar, trabalhar e fazermos o nosso melhor. Não é colônia de férias, como muitos dizem. Não, a gente não tem férias, porque depois que a gente desencarna, a gente continua trabalhando, inclusive, até mais. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de aproveitarmos o hoje, né? E aí, já entrando aí, né, nessa nossa oportunidade maravilhosa de estarmos hoje reencarnados, apesar dos pesares, apesar de toda a situação que a gente tem vivido, enfim, apesar da vida de cada um sabe os problemas que passa, as situações, enfim, nós temos que fazermos essa reflexão, primeiro, de gratidão a Deus por estarmos aqui, porque, como eu disse, tem uma fila de espíritos querendo reencarnar e a gente está aqui perdendo tempo, com preguiça, né? Meio sem ânimo, às vezes, de viver. E os espíritos estão lá, ó, ansiosos para reencarnar. Então, esse é o nosso intuito. E aí a gente começa a refletir. A gente está aproveitando realmente essa grandiosidade que é a nossa reencarnação? Vocês já pararam para pensar isso? Nós estamos utilizando o nosso tempo com tempos, coisas e trabalhos e atitudes, palavras, pensamentos úteis que nos trazem também essas energias positivas, essa conexão com o alto, com Deus, com a espiritualidade amiga? Nós somos gratos, nós temos essa gratidão intrínseca, dia após dia, de acordarmos e falarmos: nossa Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Eu estou vivo, né? Tenho saúde, tenho um emprego, tenho uma família, enfim, tem gente do meu lado que gosta de mim, que eu também gosto deles, enfim. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a nossa reflexão hoje é sobre isso, porque todos nós passamos por esse processo reencarnatório, várias e várias reencarnações, tantas quantas forem possíveis, até nós chegarmos lá no degrau final que nós dissemos, e a gente tem que ver isso. Como Deus é justo, ele não vai limitar a quantidade de reencarnação, tá? Então, ó, todo mundo pode respirar fundo, que ele não vai falar, ó, no máximo 1000 reencarnações para vocês. Não, ele deixou ilimitado.
Só que é muito mais legal a gente aproveitar o nosso tempo e chegar o quanto antes do que ficar empurrando com a barriga, né? Ficar, né? Imagina, várias e várias encarnações sucessivas estacionados. Então, o que a gente está fazendo hoje? O que a gente está pensando hoje? A gente está tentando, mesmo que pouco a pouco, como eu disse, é engatinhando, não é nem, às vezes não é nem um passo. A gente está tentando aí se melhorar, lembrando que a gente começa a se melhorar de dentro para fora, né? Ah, Então, é algo que eu gosto sempre de falar, que é o tal do autoconhecimento, que é uma palavra tão bonita, grande, que a gente ouve falar em todos os lugares, mas é tão difícil praticar. E ele é o ponto inicial de tudo, de todo esse nosso processo. Porque se nós estamos aqui para aprender e trabalhar, ok, a gente pode aprender e trabalhar, é só adquirir cada vez mais conhecimento. Só que a gente não vai conseguir evoluir tendo conhecimento, mas não colocando em prática. Ou tendo conhecimento e dentro, o meu interior tá terrível, tá negativo, tá podre. Então, não, é uma junção de coisas. Nós temos que trabalhar um pouquinho de tudo. Então, a gente trabalha nosso interior e o nosso exterior também, porque tudo que a gente pensa, a gente externaliza, tudo que a gente fala também é muito importante, né, para o nosso próximo, para nós mesmos. Então, eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para eu saber, então, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que melhorar, qual que é o meu ponto fraco, né? Porque nós sabemos que a espiritualidade inferior, elas nos analisam. Minha avó sempre fala, eles conhecem você mais que você mesmo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque eles sabem o nosso ponto fraco, que às vezes nem a gente sabe, e começam ali cutucar aquele ponto ali, até nos atrapalharmos, né? Até, enfim, podendo produzir muitas consequências danosas para a nossa existência. Então, por isso que é muito importante essa nossa análise interior, para nós realizarmos, que nem o Júlio fala, nosso plano de ação, porque através desse autoconhecimento a gente vai ter que montar um plano de ação, como que a gente vai fazer dali para frente para melhorarmos essas nossas más inclinações. E também porque através desse processo, dessa nossa vontade, nosso primeiro passo de nos melhorarmos, nós vamos o quê? Nos conectarmos ainda mais com a espiritualidade amiga, com o nosso espírito protetor, com Deus. Isso é muito importante, porque eles nos auxiliam demais, muitas vezes mais do que merecemos, e às vezes a gente não presta atenção nisso, né, Uriel? Então, acho que isso é muito importante, porque nos remete também à gratidão, a toda essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, e nos facilita nesse trabalho árduo, que é nós nos melhorarmos, porque eles estão aqui ao nosso redor. A gente não tá, nem todo mundo sente e vê, né? Alguns sim, mas eles estão ao nosso redor tentando, através da sintonia, mandar uns recadinhos, né? Dar uns conselhos. E será que a gente está dando essa abertura a eles? Para a gente ter essas intuições, termos esse auxílio? Ou a gente até está escutando, mas a gente é um pouco teimoso, como eu falo, e fala, será? Acho que não, vou escolher outra coisa, né? Então, tudo isso me faz refletir muito sobre como aproveitar essa encarnação, porque como a gente está tratando aqui hoje, é um combo, né? Lógico que só depende de nós, só depende de mim. Então, essa minha boa vontade, esse meu esforço de conectarmos com a espiritualidade, esse meu esforço de estudar, de aprender, de colocar em prática, de estar sempre em sintonia, de fazer o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, a reforma íntima, e aí por diante. Então, vejam o tanto de trabalho que a gente tem que fazer aqui, né? Por isso que a gente vem várias vezes. Então, seria essa nossa reflexão hoje, né? A gente está fazendo a nossa parte. Paola, eu acho interessantíssimo quando você nos trouxe o assunto, a reflexão. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de debater, de conversar. Por quê? Primeiro porque, igual você falou, né, que seus amigos foram picados assim, né, pela doutrina espírita, pela questão da reencarnação. E o que me fez ficar no centro espírita, na doutrina espírita, foi a questão da reencarnação. Eu falo muito isso, eu cheguei na doutrina espírita, eu tinha 18 anos.
apenas 2 anos atrás, estou completando 20 anos, ou esse ano, então. Mas eu cheguei na doutrina espírita, eu tinha 18 anos. E aí Só o que 2 anos. acontece? Só dois anos atrás, completando 20. É porque eu peguei muito sol e muita estrada de terra, é por isso. Mas aí o que acontece? Eu estava num momento da minha vida que ou eu não acreditava em Deus, ou eu procurava uma outra explicação. E igual você falou, não estou aqui querendo falar de nenhuma outra crença religiosa, por favor. Cada uma oferece as respostas que a gente precisa. Eu acho um absurdo a gente virar, quando a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação, a gente falar que só o espiritismo é aquele que oferece as respostas que eu preciso. Né? É um espectro para nós encontrarmos Deus. Nós precisamos respeitar toda e qualquer forma de manifestação da religiosidade. Mas aí eu sempre acreditei, eu falei, não, tem alguma coisa que organiza esse universo. Mas eu não estou encontrando essa perfeição que falam que ele tem. E aí foi na reencarnação. Foi na questão da reencarnação que eu encontrei a perfeição divina. Porque, igual você falou, é a questão da justiça. É a questão da explicação de tudo que a gente passa, de tudo que a gente enfrenta. E aí, Paola, quando você fala essa análise, como nós estamos aproveitando, eu acho que isso fica ali marcado, e eu gosto de estudar sobre isso, faço muitos estudos sobre isso, fica marcado no diálogo de Cristo com Nicodemos. Porque Nicodemos é o que eu falo. Gente, se você for pegar o Flávio Josefo, que é um historiador do povo hebreu, ele vai virar para nós, ele é um historiador do primeiro e segundo século da era cristã. Ele vai virar para nós e vai falar o seguinte, cara, igual eu falo, tá, Paola? Eu admiro muito quem decora tudo direitinho, eu sou um contador de causos, eu sou mineiro. Aí o Flávio Josefo vai virar para nós e vai falar assim, cara, os fariseus conheciam a reencarnação. Eles não sabiam explicar muito bem. Mas eles falavam que as almas dos justos retornavam para esse cenário de Lourdes. E aí você pega um cara igual Nicodemos, doutor da lei, fariseu. Então por que ele ficava questionando tanto por Cristo, né? Para quem aqui não conhece o diálogo, né? Que ele chega com toda aquela homenagem a Jesus, reverenciando a Jesus, e Jesus fala, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas se ele conhecia talvez a reencarnação, por que ele pergunta tanto a Jesus? Por que ele fica tanto em dúvida? Porque ele conhecia isso que você está falando, Paulo, que eu acho brilhante você trazer isso. Ele conhecia a questão matemática. Porque reencarnar é matemático, gente. Demore 100, demore 1000 anos, você vai reencarnar. Você vai reencarnar. A nossa querida irmã Érica, ela perguntou aqui de novo, a reencarnação é por mérito? Eu vou mudar a pergunta dela, a reencarnação é um mérito. Ela é matemática, vai acontecer. Mas Nicodemos, e talvez como muitos de nós, está só na questão matemática. Eu vou reencarnar, então tá de boa. Eu espero reencarnar. Quando, na verdade, a gente precisa fazer isso que você trouxe, Paola. Que é o que eu costumo dizer, é uma frase que eu gosto de usar, que é, reencarnado nós já estamos. Mas será que nós estamos renascendo todos os dias? Será que nós estamos renascendo todos os dias? Então, que é isso que a gente precisa analisar. E aí, com essa questão da análise, eu vou te passar a pergunta aqui agora, porque eu já estou comendo muito pão de queijo falando demais. Eu tô igual o Jô Soares, eu falo mais que o convidado. A pergunta da Luana Viana, olha só. Que aí você está falando a questão da reforma íntima, e ela pergunta o seguinte, quando iniciamos a nossa reforma íntima, é comum que sentimos mais tentados a desistir? E aí a gente lembra aquela história do Chico Xavier para explicar tentação. Ô, Daniel, biologia à noite para você, viu? Eu sei que você queria falar boa noite, mas biologia à noite para você aí, tá? Que é aquela questão do Chico, quando o Chico vai falar para nós o que é a tentação, ele fala que tentação é um cachorro grande correndo atrás da gente e a gente doido para que ele consiga alcançar. Então, quando a gente começa a fazer a reforma íntima, por que é comum a gente se sentir mais tentado? É a pergunta da Luana Viana e eu passo para você, minha amiga. Sim, a meu ver é muito comum. Eu acho que quanto mais a gente tenta se melhorar, quanto mais a gente estuda, falando aqui, né, do espiritismo, quanto mais a gente estuda a doutrina, quando a gente quer mais aplicar, quando a gente quer mais se melhorar, eles ficam ali na espreita, né? Porque os nossos inimigos passados, os espíritos mais inferiores, eles querem que nós fiquemos ruins, que nós fiquemos nesse mesmo estágio, que nós não evoluímos. Então, eles estão ali também à nossa espreita e estão também preparados. Como eu disse, eles fazem análise, vão achando vários pontos. Olha, posso tentar esse ponto, vamos ver se eu consigo derrubar a Paola, se ela larga tudo, né?
se ela começa a fazer umas coisas assim, que vão encontrar com o que ela fala. Então, eles tentam de tudo, porque eles querem o nosso mal. Então, a meu ver, sim, quanto mais nós estamos com vontade, mais envolvidos, mais a espiritualidade inferior também está ali tentando nos pegar, né? Isso eu acho que é maravilhoso, sabe? Porque, assim, essa noção de que quanto mais a gente quer melhorar, mais, assim, a tentação ela vai aparecer, né? Eu costumo dizer assim, pensa que você tá numa escola. Aí, quando você estava na escola ali, você era da turma do fundão. Geralmente, né, a turma do fundão é aquela turma mais difícil de lidar. Aí você vira um dia, no meio do ano você vira e fala assim, rapaz, não tá dando certo. A próxima que eu for colocado para fora de sala, eu vou ser expulso. Então eu vou melhorar. Eu vou sair da turma do fundão, não estou indo nem para a turma lá da frente, não. Eu vou para a turma do meio agora. Aqueles seus colegas vão virar para você e falar assim, ô, pelo amor de Deus, não vai não, volta. Só que além dos seus colegas falarem para você voltar, você vai ficar doido para voltar também. Porque você tem um conjunto de comportamentos, um conjunto emocional que quer continuar na turma do fundão. Isso aqui, gente, isso aqui não é filme de super-herói, não. Que tá tudo acabado, aí de repente o Capitão América escuta do lado dele, na sua esquerda, e aí o mundo é salvo. Isso aqui não é filme de super-herói, não. Isso aqui é trabalho, não tem segredo, é trabalho. Então, se você está trabalhando muito tempo numa faixa vibratória negativa e resolve mudar, vai ter aí uma inércia. Vai ter uma inércia, vai ter algo dentro de você, inclusive, que você é o seu principal adversário, vai ter algo dentro de você falando, não vai não, continua. E vai ter uma multidão ao seu redor falando, não vai não, fica com a gente. Então isso é muito normal, Luana, não fique, não desista, nem se sinta a pior pessoa do mundo, porque isso é normal, e a gente lembra, né, Paola? Kardec vai nos falar, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma moral, pela sua transformação moral e pelo esforço diário em que ele faz em domar as suas más inclinações. Não é isso, Paola? Muito bem. E lembrando sempre do combo orar e vigiar, né? Que sempre vai nos auxiliar aí nessa conexão com a espiritualidade amiga, porque vai ter essa briga, né? Espiritualidade amiga e a espiritualidade inferior. Então, quanto mais a gente fizer esse esforço para pedir auxílio aos nossos amigos, eles vão nos auxiliar e também vão ajudar nessa barreira. Esse comentário do Eduardo Gibelli aqui, eu acho ele maravilhoso. Igual ele fala, isso é muito bom, porque a gente se evangeliza pelas nossas escolas e nós, então, acabamos evangelizando esses nossos companheiros, esses nossos amigos, que há muito tempo nos acompanhavam nessa jornada que não nos permitia evoluir, pelo nosso exemplo. E aí é a beleza da vida, a gente se completa. A gente se completa. A gente vira para esse pessoal, a gente tá lá no meio, a gente vira para quem tá no fundão ainda e fala, vem para cá que aqui é melhor. Aí eles falam, não, vem você para cá que aqui é melhor. Ganha aquele que persiste mais tempo. E o que persiste mais tempo, gente, é o amor, pode ter certeza disso. E é lindo pensar assim, né? Da gente também levar eles junto, né? Porque nós vivemos em sociedade, que também é uma lei divina, a lei de sociedade também não é por acaso. Então, lógico, depende só de mim evoluir, mas não adianta só eu evoluir sozinha. Eu tenho que ajudar os meus amigos também a evoluírem e irem comigo, porque também é melhor para todo mundo. Então, também é legal termos essa consciência, né? Isso é maravilhoso, né? Ó, você tem uma galera que está no fundão porque você está no meio. Mas o seu meio é um fundão de muita gente. Então, tem gente lá na frente que está te chamando. Está falando, não fica no meio, não, vem para cá. E a gente vai se completando. Tem que ter esse entendimento. A nossa amiga do cientista espírita colocou aqui, né? Quando você falou da questão do autoconhecimento, que é igual um avião que está despressurizando. Você tem que primeiro colocar a máscara em você, para depois colocar a máscara nos outros. Como você vai auxiliar aos outros se você ainda não aprendeu a auxiliar a si mesmo? Eu achei isso bacana demais, essa reflexão dela, bacana demais. Aqui, ó. Aqui a perguntinha para você agora, Paola, ó. Um dia, e aqui, deixa eu só corrigir aqui, ó, um dia, vai ter fim esses espíritos negativos? Já não vou falar ter fim, não, porque nós estamos nessa faixa ainda, né? Então, mas a Maria também, eu achei bacana demais a pergunta dela aqui. Obrigado, viu, Maria Elisete? Sua pergunta foi linda. Um dia, vai ter fim esses espíritos negativos? Com certeza, como esse é o nosso objetivo, é o objetivo de todos nós, um dia todos nós seremos espíritos do mesmo nível evolutivo, perfeitos, puros, né? Os famosos anjos. Tem uma música linda que fala, um dia todos nós seremos anjos.
Então, às vezes algum vai demorar mais, outros vão ser antes, mas um dia todo mundo vai estar nessa mesma faixa vibratória. Isso aí já pode ficar tranquilo, né? Que a gente fica achando, não, mas tem um fim assim, né? Vai ficar uma coisa bacana. Ô, minha amiga Lu Olhos Verdes, tudo bom? Boa noite, saudade de você, minha querida. Tem, gente, a lei do progresso, igual a espiritualidade responde para nós. A lei é do progresso. Deus quis assim. Por enquanto, vocês não têm capacidade de compreensão, não. Então, é sempre progredir. E esse dia está chegando, gente. Esse dia está chegando, porque cada vez mais nós estamos nos conhecendo. Paola, o bate-papo tá bom, mas você acredita que nós já passamos 51 minutos? Pois é, passa rápido, né? Passa rápido quando nós estamos divertindo. Faça suas reflexões finais aqui para nós, por favor. Muito bem. Então, de reflexões finais, de conclusão, de tudo que a gente falou aqui hoje, eu queria deixar, eu gosto sempre de deixar aguçado aí na cabecinha de todo mundo, né? Essas reflexões, essas perguntas, da gente já pensar hoje, agora, né? Sem perdermos tempo. Hoje, já quarta-feira à noite. O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos, para sermos pessoas melhores, para nos sentirmos bem conosco mesmo, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente fica um pouco triste, deprimido. O que nós estamos fazendo para auxiliar o nosso próximo, para acolher, para aprender a amar hoje? É a segunda reflexão. O que a gente então pode fazer? O que eu ainda não estou fazendo, mas o que eu ainda posso fazer hoje ou amanhã ou o mais rápido possível para aproveitarmos. E aí, para dar um chacoalhão, uma assustada, mas é algo real, infelizmente. Por que a gente tem que aproveitar essa encarnação? Porque, ó, nós como jovens, estou te incluindo, Uriel, que você é jovem. Ai, credo. Não, eu tenho 18 anos, sou jovem. Então, mais jovem do que eu. Nós como jovens temos essa falsa impressão que a gente tem uma vida inteira pela frente, que a gente vai morrer de velhice, lá bem velhinho, com quase 100 anos, mas nós não sabemos. A gente pode desencarnar daqui uns dias, amanhã, né? E vai ser difícil? Talvez sim, né? Porque não somos jovens, às vezes eu sempre falo, posso ficar um pouco revoltada. Mas então nós estamos aproveitando esse tempo? Porque se a gente pensar, bom, tenho mais, sei lá, uns 50 anos de vida, e depois lá no final da vida eu começo a me ligar à espiritualidade, começo a tentar ser uma pessoa melhor. Mas se não chegar a isso? Não é legal a gente começar desde já essa conexão, essa espiritualidade, religiosidade, essa crença, eu acho que esse clique mesmo que eu queria passar para nós hoje, de nós aproveitarmos o dia de hoje, vivermos um dia de cada vez, que a gente não sabe se amanhã vai chegar e como vai ser, também se teremos outras atribulações para a gente resolver. Então, vamos resolver o quanto antes o que a gente tem hoje também, para irmos nos livrando de tudo isso. E para encerrar mesmo, eu vou ler uma frasezinha de um texto lá do livro Fonte Viva, que eu adoro esse livro. E tem uma passagem que se chama Fermento Espiritual, que vai falar então do nosso pensamento, da força do nosso pensamento, da nossa vontade, dessa nossa conexão com Deus, que nos auxilia tanto, né, nessa nossa caminhada. Então eles vão falar assim, Emmanuel, né? Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, ele governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, para finalizar esse pensamento, lembrando que pensamento é força, né? Nós criamos através do pensamento, então a gente também tem que prestar atenção até nos nossos pensamentos, nossas atitudes e tudo mais. Então, bora aproveitar nosso dia hoje, a nossa encarnação da melhor forma possível. Paola, isso que você colocou é maravilhoso. A gente tem muito medo, e é normal, tá, gente? A gente tem muito medo de morrer. Mas todos nós vamos desencarnar. E é igual, eu acho que é um exercício interessante isso. Se eu desencarnasse hoje, eu ficaria... é o que eu falo, nós temos uma balança, gente. Nós não temos só ato positivo na vida, não. Então a gente tem que buscar ficar mais a balança equilibrada no positivo do que aquilo que não é tão positivo. Então é um exercício que eu acho bacana demais, Paola, esse que você trouxe.
Se eu desencarnasse hoje, a balança estaria mais para o positivo ou não tanto para o positivo? Se está mais para o positivo, beleza, assim eu vou continuar. Se não está tanto para o positivo, sem desespero. E aí essa passagem que você trouxe para nós de Emmanuel, vai modificando o pensamento, vai modificando o ato, vai modificando a palavra, vai modificando a estrada, porque talvez hoje mesmo é o dia da gente falar tchau, tchau, a presente encarnação, tomara que a gente tenha aproveitado bem. Né? É o ciclo, é a música do Rei Leão, né? É o ciclo sem fim que nos guiará. É isso aí. Paola, muito, 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 muito obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas. Quem pegou só no finalzinho fica salvo aqui no IGTV. E aí a gente vai ficar famoso no YouTube também, que a gente vai mandar a live lá para o YouTube, para o canal do Espiritismo 24 Horas. Vamos fazer uma divulgação bacana. E se você tiver mais tempo, a gente sempre conta com você aqui, tá bom, minha irmã? Eu que agradeço, Uriel. Foi maravilhoso. O tempo passou muito rápido. Espero que o pessoal tenha gostado também, refletido conosco. E com certeza, já estou topando aí os próximos projetos. Você também tem que vir aqui no canal Visão Espírita. E vamos continuar trabalhando sempre, né? Aproveitando o nosso tempo. Amém, porque pode ser o último dia. Pelo menos encarnados. Gente, ó, canal Visão Espírita, eu acho que está aqui em cima, eu nunca sei. Mas canal Visão Espírita é o Instagram que a Paola administra. Maravilhoso, cheio de informação abençoada. Ó, quem não segue ainda, aproveita para seguir. Fraternal abraço para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau, gente.